O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, Ele o corta. E todo ramo que dá fruto, Ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs presentes aqui no santuário de Nossa Senhora de Nazaré, irmãos e irmãs que em tantos lugares e situações estão coligados conosco através da nossa TV católica, TV Nazaré, com tantas repetidoras na nossa região, irmãos e irmãs que estão coligados conosco pela internet, através da rádio web Basílica Santuário. Estamos vivendo o pleno tempo pascal, já nos preparando para a festa do Espírito Santo, para assim celebrarmos a vitória de Cristo sobre aquilo que mais busca atrapalhar a vida da gente, como quis também atrapalhar a vida do próprio Filho de Deus, que é a morte. A Sagrada Escritura mostra a morte como consequência do pecado. O apóstolo Paulo diz, é o pagamento, a morte é a paga do pecado. No sentido que, então, busca esbandalhar a nossa vida. Busca, mas não consegue. Jesus, vitorioso, portanto, sobre a morte, nos presenteia com este troféu. A ressurreição de Jesus é o troféu. Ainda que experimentemos a morte biológica, isso, contudo, não nos destrói, não nos aniquila. Esta certeza, meus irmãos e irmãs, fortalece muito o nosso coração. Sobretudo quando a gente já está ficando velhinhos, quando a gente está muito ruim de saúde, quem sabe tantos até já vivendo o estágio terminal da enfermidade, da vida. Para as pessoas que amam seus entes queridos e que de repente se veem assim na situação de perdê-los humanamente, perdê-los biologicamente, mas sabemos que a ressurreição de Jesus não nos destrói para sempre. A morte não tem mais poder sobre nós, diz o apóstolo São Paulo. Qual é a condição para então termos vida eterna?
merecermos vida eterna. Qual é a condição? A palavra de Deus nos ajuda na reflexão disso. Jesus faz várias revelações ao longo do Evangelho a respeito de si próprio. Dizemos autorrevelações. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Eu sou o bom pastor. Eu sou a porta por onde as ovelhas transitam. E hoje Jesus nos faz igualmente uma revelação. Eu sou a videira verdadeira. Nós não temos o cultivo da uva na nossa região. Não existem vinhedos no meio de nós. Nosso clima não nos permite. Mas não é difícil para nós entendermos o sentido desta expressão de Jesus. Eu sou a verdadeira videira. E vós sois os ramos, porque a nossa região amazônica, rica em florestas, em vegetação, nos ensina o que acontece quando então a gente decepa um ramo do tronco da árvore. O que acontece quando um galho se quebra. O que acontece quando nós serramos, ou quebramos um galho de planta. Em pouco tempo o galho está murcho e no outro dia ele já começa a secar e depois literalmente seca. E o fim do galho seco, sabemos, é o aceiro, ou seja, é aquela fogueira que se faz ou para limpar o terreno, ou então para a gente se desfazer do galho que caiu, ou então aproveitá-lo para fazer lenha, para fazer carvão. O certo é que o galho não tem mais vida, não conta mais com vida, uma vez que ele é separado do ramo. Por isso, Jesus faz um convite. Sendo que eu sou a verdadeira videira e vós sois um ramos de Jesus, vamos fazer um negócio. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Se o galho não tivesse sido decepado, cortado, serrado, quebrado, arrancado, ele com certeza continuaria verdinho, continuaria a dar folhas, continua a dar flores e a dar frutos. Mas esse não é o destino do galho, uma vez que ele é separado da árvore. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. E depois Jesus continua a usar esse verbo, permanecer, estar, ficar, estar ali, colado, grudado. Permanecei em mim, eu permanecerei em vós. Já usou 2 vezes o mesmo verbo. Depois, não dareis fruto se não permanecer na videira. Assim também vós não dareis fruto se não permanecer em mim. E continua, aquele que permanece, quem não permanecer, se permanecerdes, as minhas palavras permanecerem em vós. 8 vezes usa o verbo permanecer. Para bom entendedor, meia palavra basta. A condição, portanto, para merecermos vida eterna, para termos a vida nesta caminhada terrena e para além da morte, na glória de Deus, é permanecer grudados, colados, não nos afastarmos de Jesus. Seja pela prática do pecado,
do mal que nos separa de Deus. Por isso, São Luís Gonzaga dizia: eu pecar, antes a morte do que pecar. Por isso, não vamos jamais abandonar a nossa fé, apostatar. A apostasia era assim chamada desde o início da igreja, a prática do abandono da fé. Apóstata é o sujeito que abandonou a caminhada. Apostasia é, pois, a coisa em si, o abandono da fé. Apostatar quer dizer, então, praticar essa coisa, distanciar-se da fé, abandonar a fé, negar a fé. Por quê, meus irmãos e irmãs? Porque a fé é alguma coisa dinâmica, que acompanha a nossa caminhada. A fé não é uma pedra, a fé não é um metal, a fé não é um pacote. A fé, podemos dizer, para melhor nossa compreensão, a fé é um organismo vivo, porque a finalidade da fé é acompanhar a nossa existência. Nós não somos vivos, a gente não nasce, cresce, pois assim a fé em nós acompanha toda a nossa vida. Certamente, como uma roupa que cabia no bebê, depois não cabe mais na criancinha grande, depois já precisa outra para o menino que cresce, e depois dessa roupa não serve mais para o jovem, e daqui a pouco não servirá mais para o adulto, que por sinal até já engordou. Então, a vida é alguma coisa continuamente dinâmica. Pois assim a nossa fé, ela precisa acompanhar a nossa vida. Antes, para nós bastava a fé da criança de 10 aninhos para fazer a primeira Eucaristia, toda piedosa e tudo mais. Mas hoje já tem 15 anos, situações, problemas, dificuldades que não haviam lá no tempo da primeira comunhão. Aquela fé precisa agora ser robustecida, praticamente outra fé, não no sentido da sua qualidade. E assim também, mas hoje, agora aquele jovem já é um profissional, já é um pai, uma mãe de família, tem responsabilidades. A fé precisa acompanhar a nossa existência humana terrena. Por isso, nós vamos envelhecer na nossa fé. E mais, vamos morrer nela. Os santos nos falavam dessa experiência, a tentação de abandonar a fé. Santa Teresinha de Jesus, perto da sua morte, dizia: o demônio me segura como se ele tivesse mãos de aço, como se a mão dele fosse um grande alicate e que me pega e tenta me quebrar toda, para ver se eu desisto da fé. E fazia o demônio suscitar no coração dela: diz que tu não amas. E quais foram as últimas palavras anotadas, saídas da boca de Santa Teresinha de Jesus? Mas eu amo a Jesus. Perseverança na fé significa viver toda a nossa existência. E ela dizia: desde os 3 anos de idade eu nunca neguei nada a Jesus. E agora, aos 24 anos, que foi a idade com que morreu, poder dizer: não, demônio, eu amo sim Jesus, e eu vou morrer afirmando o meu amor por Ele. Viver e morrer na fé. A nossa religião chama isso de perseverança final.
Não adianta o bafafá e vai e vem, coisa e lousa, não. O importante é a perseverança final, que é esta, de nós morrermos na fé. Por isso, longe de nós a apostasia, que é o abandono, o desprezo da nossa fé, da nossa religião. De modo que, assim permanecendo, teremos sempre vida em nós, como o galho da videira, que não dá frutos se não permanece colado no cepo da videira, como um galho de mangueira, que não dá bonitas, cheirosas e saborosas mangas, se não permanecer colado no resto do tronco da mangueira. Vamos fazer um instante de silêncio.